Claramente anterior, o Dr. César Vasconcelos mostrou a taxa do aumento do suicídio em jovens nos Estados Unidos e também ocorre, né, em vários outros países. Hoje, ele vai trazer orientações de como os pais podem ajudar seus filhos a não terem problemas com a ideia de suicídio. Acompanhe agora no Claramente. Olá, que bom ter sua presença aqui no Claramente. No programa anterior, eu comentei sobre causas que conduzem ou favorecem o jovem pensar no suicídio e acabar praticando. Nós vimos que entre 2007 e 2017 houve um aumento da taxa de suicídio de 56% em pessoas de 10 a 24 anos de idade. Agora vamos ver algumas ideias do que os pais podem e devem fazer para prevenir essa tragédia na juventude e em seus filhos. O primeiro conselho de Deus para a humanidade foi que não era bom o homem ficar sozinho. Daí, Deus criou uma companheira para ele. Embora esse versículo da Bíblia seja normalmente aplicado ao casamento, ele oferece esperança para aqueles que lutam com a intensa solidão em qualquer fase da vida. Os jovens também precisam de companheiros de ajuda com quem possam ter contato pessoal para falar de assuntos sobre a sua felicidade e suas lutas. Muitas vezes essa solidão é completamente negada, até que surge numa forma de estresse no adolescente. Muitos jovens relatam sentir muita tristeza por não terem irmãos. De fato, a mentalidade de certos pais de ter só um filho contribui bastante para a solidão em alguns jovens. Além disso, o uso excessivo de pornografia e maconha ao longo de muitos anos faz os jovens ficarem voltados para si mesmos e prejudica seriamente a sua capacidade de se relacionar de maneira saudável com as pessoas. Esse isolamento pode levar a temores de infelicidade ao longo da vida e depois a pensamentos e impulsos suicidas. Os pais têm responsabilidade de proteger seus filhos da solidão, tanto quanto possível, comunicando amor e interesse para com eles, incentivando a confiança e a doação em amizades saudáveis, recomendando o respeito e não controle nas relações familiares e com colegas, e também encorajando os muitos benefícios da fé e amizade com o Senhor Jesus. Numerosos estudos mostraram que a raiva excessiva e a alta irritabilidade estão associadas ao suicídio na juventude. Um estudo de 2018 descobriu que a alta irritabilidade e o perfil de humor depressivo e ansioso estão associados a um maior risco de suicídio em comparação com apenas o humor depressivo e ansioso. As meninas com alta irritabilidade e alto perfil de humor depressivo e ansioso apresentaram maior risco de suicídio. Vocês entenderam o que eu disse? Em outras palavras, quando existe depressão e ansiedade, mas também muita irritabilidade nos jovens, o índice de suicídio é maior comparado com os que possuem depressão e ansiedade, mas não irritabilidade alta, exagerada. Quando a criança, quando a raiva, aliás, desculpe, é excessiva, quando ela é identificada, os profissionais de saúde mental devem recomendar a terapia de perdão, empiricamente comprovada como um aspecto do plano de tratamento, pois comprovadamente diminui a depressão e a irritabilidade. O aumento da prevalência de suicídio e doenças depressivas na juventude e sua associação à raiva excessiva indicam a necessidade urgente dos pais ensinarem os filhos a importância do uso regular do perdão, que começa na infância, para resolver a raiva deles com os pais, com irmãos e colegas e assim proteger a saúde psicológica dessas crianças. Também os pais devem dar o exemplo do perdão, não expressando uma raiva excessiva no lar, o que é feito pensando profundamente em seu interior, em perdoar até que a raiva diminua. A autoestima saudável é importante no desenvolvimento da saúde psicológica na juventude.
Eu disse autoestima saudável e não arrogância e exaltação pessoal. O desenvolvimento da autoestima, que eu prefiro chamar de autorrespeito, requer um vínculo seguro, primeiro com a mãe, depois com o pai e depois com os irmãos e finalmente com os colegas e amigos. As fraquezas em qualquer um desses relacionamentos contribuem para a insegurança que pode causar ansiedade e depressão. Uma realidade psicológica é que não é possível desenvolver e manter uma autoestima saudável sem amizades. Os relacionamentos com pais e irmãos não são suficientes. O desenvolvimento e a proteção da confiança nos relacionamentos são essenciais para estabelecer e manter amizades saudáveis e, posteriormente, relacionamentos amorosos. Muitos jovens relataram que é cada vez mais difícil manter amizades confiantes. Eles explicam que, à medida que as amizades se desenvolviam, eles ficaram cegos pelo surgimento de um profundo egoísmo da outra pessoa. Isso então destruiu sua confiança e criou temores sobre ser vulnerável e confiar novamente. Tudo isso fere profundamente o coração terno e amoroso das jovens que não foram alertadas sobre os perigos dessa cultura narcisística, né? E nem também foram orientadas sobre como serem protegidas. Os pais não orientaram, né? Os irmãos também mais velhos não falaram nada e alguns professores, alguns líderes religiosos. O perdão é essencial para resolver a raiva que encobre tristeza, desesperança, desconfiança e baixa autoestima, assim como para ajudar em outras doenças mentais. Tanto os estudos quanto a experiência clínica demonstram que, quando usado, o perdão diário diminui esses 4 tipos de dores mentais: a tristeza, a desesperança, a desconfiança e a baixa autoestima, além de tornar o jovem adulto menos prisioneiro emocional do seu passado. O conhecimento dos benefícios da fé para a saúde psicológica ajuda os pais a proteger e fortalecer seus filhos. Um estudo na Universidade de Harvard, publicado em setembro de 2018, utilizou uma amostra de mais de 5.000 adolescentes e acompanhou-os por mais de 8 anos e controlou muitas variáveis para tentar isolar o efeito da educação religiosa. Descobriram que, em comparação com nunca comparecer a serviços religiosos, os que pelo menos tinham uma assistência semanal à igreja e faziam orações mostraram maior satisfação com a vida e afeto positivo, maior voluntariado, maior senso de missão, mais perdão e menores possibilidades de uso de drogas. Também menor iniciação sexual precoce, menos doenças sexualmente transmissíveis e menos resultados anormais no teste de Papa Nicolau. E também tiveram menos parceiros sexuais ao longo da vida. Interessante, né? Aqueles que frequentavam cultos regularmente tiveram 12% menos probabilidade de apresentar sintomas depressivos graves, 33% menos de probabilidade de usar drogas ilícitas. Os que oravam ou meditavam com frequência tiveram 30% menos probabilidade de começar a fazer sexo em tenra idade. E 40% tiveram menos probabilidade de ter subsequentemente uma infecção sexualmente transmissível. Outro estudo de Harvard, publicado na revista de psiquiatria da Associação Médica Americana, constatou que os benefícios do comparecimento regular a serviços religiosos são um fator na diminuição da doença depressiva grave. Ao se comparar as mulheres que nunca compareceram aos serviços religiosos com as que compareceram uma vez por semana ou mais, essas últimas tiveram um risco 5 vezes menor de suicídio. E mulheres católicas ou protestantes que frequentavam cultos ou missa, enfim, mais de uma vez por semana, quase nunca cometeram suicídio. Então chegou a hora de entendermos que os métodos dos pais de ensinar aos filhos e desenvolver a fé, cultivar virtudes e viver para os outros são um caminho para a saúde e prevenção de suicídio nos jovens.
Claro, eles mesmos, os pais, precisam dar o bom exemplo para que a saúde mental dos filhos se desenvolva bem. Bom, era isso que eu queria falar para você hoje. Pai e mãe, deem um bom exemplo de fé, de prática de virtudes, de afeto entre o casal e para com os filhos. Também um bom exemplo de fidelidade, e seus jovens serão protegidos de sofrimentos que podem gerar até o suicídio. Espero você em breve aqui, se Deus quiser. Até lá. Até lá, doutor César, muito obrigada por trazer essas orientações tão importantes para a gente. E para você rever esses assuntos ou outros conteúdos aqui do Claramente, acesse a nossa playlist no YouTube. O endereço é youtube.com/Vida e Saúde NT. No próximo bloco, você aprende a fazer risoto de brócolis. Olha que delícia! Você que sempre sonhou em fazer risoto, vai aprender a fazer um risoto saudável no próximo bloco. Não sai daí não!